Tudo bem com vocês? Amém. Bom, como o Adriano falou já, o nome da matéria que eu vou estar aqui dando só uma demonstração, só um pouquinho. Fala para uma pessoa perto de você, é só um petisquinho, irmão. Né? Porque, eu tenho ali, está marcando ali 60, já não é mais 60 minutos, né? E no centro de treinamento, no Rema, você vai ter o mesmo assunto explorado de uma maneira mais profunda. Mas eu separei aqui umas partes bem boas, bem legais para você dentro dessa matéria, tá bom? Amém? Mas vamos começar aqui então. O princípio básico dessa questão de submissão e autoridade, para você entender, você tem que entender como que isso funciona na cabeça de Deus, não como isso funciona na cabeça do ser humano natural. Amém? Amém? Você entende isso? Por quê? Naturalmente, essa palavra submissão se torna até uma palavra pejorativa, né? No que diz respeito aí fora, né? Você quer ver como que funciona? Olha para uma mulher perto de você e diga para ela assim, você tem que ser submissa ao seu marido. Olha para a cara dela. Não, olha, fala de novo. E olha para a cara dela. Você viu que coisa estranha? Por quê? Porque o mundo prega que submissão é uma coisa ruim. Mas no reino de Deus nós vamos entender que é o caminho mais perto, mais rápido que você vai ter para chegar à autoridade. Agora ter autoridade é bom, né? Já pensou pregar o evangelho aqui nessa terra, ou ser um crente aqui nessa terra sem autoridade nenhuma? Como deve ser ruim, né? Graças a Deus que você não sabe o que é isso, mas já pensou não ter? Agora, nós precisamos entender que Deus estabeleceu regras para todos os reinos, né? Inclusive, se você for estudar mais profundo, eu não vou entrar nessa parte, se estivesse no Rema eu poderia até entrar, tinha mais tempo. Se você for ver bem, até o Império das Trevas, com Satanás como líder, né, do Império das Trevas, tem submissão e autoridade envolvida lá naquele negócio. Porque, assim como algumas pessoas pensam, né, que acham que tudo é uma bagunça só, né? Inclusive pensam que é assim na igreja do Senhor Jesus também. Mas não é. Bagunça, todo mundo faz o que quer. Não é. O Senhor estabeleceu os princípios de submissão e autoridade para estarem regendo a igreja. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Agora, é um princípio muito simples de entender. Muito simples. Difícil de cumprir, mas fácil de entender. Diga comigo assim, quanto maior submissão, maior autoridade. É simples, não? Agora, é difícil de fazer, porque quem quer ter muita autoridade no reino do Senhor, tem que se submeter demais. Amém? Tem que servir bastante. Quanto mais se serve, quanto mais se submete no reino de Deus, mais autoridade você vai ter. Amém? Não é uma posição de inferioridade, como o mundo prega. Ser uma pessoa submissa à vontade de Deus, submissa às pessoas que o Senhor estabeleceu para serem autoridade sobre a nossa vida, não tem problema nenhum, segundo a maneira que Deus vê as coisas, segundo o que está estabelecido na palavra. Então não tem problema nenhum em você se submeter a partir do momento que você compreenda tudo isso. Amém? Não podemos entrar para a igreja do Senhor Jesus trazendo a nossa compreensão das coisas que nós aprendemos no mundo enquanto não éramos do Senhor, achando que aquilo vai funcionar no reino espiritual. E não vai funcionar, porque no reino espiritual é totalmente diferente do reino físico aqui, do reino do que estabelece as regras aqui dessa terra. Amém? Então deixa eu procurar aqui mais uma coisa bacana para você. Uma coisa que ajuda muito a pessoa a entender isso, eu não vou falar são duas coisas que vai fazer com que você entenda muito sobre esse assunto.
sobre a obediência, sobre a submissão. Uma das coisas que você precisa entender, essa aqui eu não vou falar, mas é a humildade. Você precisa aprender o que é humildade bíblica. Diga comigo assim, humildade bíblica. Amém? Humildade bíblica não tem nada a ver com o que as pessoas entendem no mundo, o que é uma pessoa humilde, por exemplo. Né? Quando você fala, nossa, a pessoa é humilde, né? Não é. Humildade bíblica, eu só vou dar uma resumidinha rápida aqui para você, é o seguinte. É você se esvaziar de você e das suas vontades e se encher de Deus e das vontades dEle. Isso é humildade. Quando eu deixo aquilo que eu sou para assumir aquilo que Deus quer que eu seja. Isso é humildade bíblica, ok? Quem está entendendo isso aqui? Porque enquanto nós fazemos a nossa vontade, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum com Deus. Amém? Glória a Deus. Fale para uma pessoa perto de você, você tem uma vontade, meu irmão. Sabia que você tem uma vontade? Quem sabia aqui que Jesus tinha uma vontade? Quem sabia disso? E era a mesma vontade de Deus? Não. Porque ele ajoelha um pouco antes de ir para a cruz e diz assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, ou se for possível, que eu não suba naquela cruz. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então não eram vontades iguais. Se ele estava pedindo para fazer a vontade de Deus e não a dele, significa que ele não queria. Mas ele cumpriu e obedeceu e foi submisso até o final. Segunda coisa, eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas deixa eu falar outra coisa. Ser servo. Uma coisa para você entender sobre submissão e autoridade, você precisa aprender a ser servo. Se você quer chegar em algum lugar com Deus, tem que aprender a servir. Tem que aprender a ser servo. Porque, segundo as normas de Deus, segundo a maneira que Deus vê as coisas, o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Amém? Onde ele disse isso? Abra aí sua Bíblia em Mateus 20, 25. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele estava falando de quem, irmão? Do mundo, diga, do mundo. Agora ele vai falar do reino de Deus. Fala para um crente perto de você, da gente. Pronto. Fica fácil. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida em resgate de muitos. Quem percebeu aqui como que funciona o reino de Deus? Quer ser grande? Esse grande aqui significa o quê, irmão? Grande, diga assim, em autoridade. Se alguém quer ser grande em autoridade no reino de Deus, tem que ser grande no servir também. Tem que servir muito. Aleluia. E Jesus, ele deu o exemplo com a vida dele. Jesus teve uma vida de servo aqui na terra. E ainda mais se falando de um Deus, né? Que saiu do céu, do seu trono para vir habitar entre nós como um ser humano. Falando ainda dentro desse aspecto, põe servo nisso. Amém? Então, essa questão da submissão e autoridade precisa ser compreendida à luz da palavra, para que nós não cometamos erros de estar trazendo os princípios mundanos para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, para a nossa igreja.
Nós precisamos sim andar conforme a palavra de Deus. Uma das coisas que você que vai fazer o rema, eu fiz também, viu? Você vai aprender, é que o rema, ele vela muito por essa questão do que está escrito na palavra ser feito. Amém? Pouca interpretação e muita ação. Entendeu isso ou não? Né? Porque tem muita interpretação por aí, mas tem texto que não se interpreta, irmão. Fale para quem está perto de você, Deus disse exatamente aquilo que ele queria dizer. Que interpretação é essa? Fala para uma pessoa perto de você, ama o teu próximo como a ti mesmo. Interprete então para essa pessoa aí, o que significa ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Qual é a interpretação de ama o teu próximo como a ti mesmo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a interpretação. Amém, irmãos? Então nós velamos muito por isso, pelo que está escrito na palavra. A maneira de Deus. Não a minha, nem o que eu aprendi. Nem as faculdades que eu possa ter feito. Não, nada disso. Mas o quê? Aquilo que Deus estabeleceu para ser a verdade para os seus filhos. Ponto. Se você fizer isso, você está bem na fita. Amém? Então nós vimos aqui que o princípio básico para ser grande no reino de Deus e grande em autoridade no reino de Deus é servir e ponto final. Você não precisa estar se esforçando em outras áreas. Você não precisa muitas coisas para ser grande no reino de Deus. Você precisa simplesmente servir, simplesmente se submeter à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela vai abranger várias áreas. Ela vai entrar em várias áreas. Aleluia? Quem entende isso? Existem certas coisas que nós ouvimos das pessoas, pode ser que nós mesmos já tenhamos falado isso antes de ter o conhecimento da palavra. Existem certas coisas que as pessoas falam sem o conhecimento da palavra de Deus. E não condiz aquilo que a pessoa está falando. Não condiz com a palavra. Então nós precisamos aprender a andar condizente com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Pronto. Se você fizer isso, você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Aleluia? Como eu tenho pouco tempo e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto, não sei se eu vou conseguir chegar até o fim. Eu queria falar sobre os níveis de submissão que existem. Níveis de submissão e níveis de autoridade. Da mesma maneira, meus irmãos, que existem níveis de fé, quem sabe disso? Pergunta então para uma pessoa perto de você aí, que nível de fé é o seu, irmão? Você entendeu? Por que existem níveis de fé? Porque tem pessoas, a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem ouviu muito tem muita fé. Quem ouviu pouco, médio, tem média fé. Quem ouviu pouco tem pouca fé. E quem não ouviu nada, deixa para lá, viu? Aleluia. Por isso que os filhos de Deus têm que ser um pouco mais espertos da vida, não é verdade? Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Onde é que eu vou andar? Eu vou andar onde fala a palavra de Deus. Eu preciso da palavra de Deus, senão minha fé, vai ficar fraquinha. Eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer alguma coisa para me ouvir a palavra de Deus. Para que a minha fé possa o quê? Crescer. Chegar em algum lugar. Agora, algumas pessoas ficam ali, né? Não, o Senhor está vendo. Deus está dizendo, estou vendo sim. E você, quando que você vai começar a ver? Porque algumas pessoas têm a noção de que Deus tem uma certa obrigação, não sei de onde tiraram isso, de fazer alguma coisa. Em relação a coisas que nós é que precisamos fazer. Conhecer a verdade e ser liberto por ela. Através desse conhecimento dessa verdade, ser liberto. Senhor, me livra disso. Tem cada oração por aí que às vezes a gente ouve que você fala, rapaz, como assim?
Senhor, engrandece a minha fé. Acabei de falar que a fé só cresce através do quê? Da palavra. Senhor, engrandece a minha fé. Como assim? Porque um homem na Bíblia diz para Deus isso? Irmãos, é tempo do conhecimento. A igreja, eu costumo dizer que a igreja dos últimos dias, que é essa que nós estamos vivendo, vai passar por um grande avivamento, mas não é um avivamento como foi no passado. Existiram avivamentos de evangelismo, existiram avivamentos de batismos no Espírito Santo, de milagres, de curas, vários avivamentos. Mas o avivamento dos últimos dias é do conhecimento da palavra. Amém? Então você precisa conhecer isso. Mas vamos lá. Primeiro nível de submissão. Fala assim, primeiro nível de submissão. Qual seria, irmão? A pessoa entrou para o Evangelho, aceitou Jesus. Qual o primeiro nível de submissão, até na nossa vida natural? Vamos dizer assim. Primeiro nível que eu vou me submeter, que acontece até na vida natural, é a homens. Diga, homens. Eu preciso aprender a me submeter a homens. Está entendendo isso? Aqui? Esse é o primeiro. O primeiro contato de submissão que nós temos na nossa vida é dos nossos pais, através dos nossos pais. Não é isso ou não? Quem foi a primeira pessoa que você aprendeu a se submeter, irmão? Se não aprendeu, devia ter aprendido. Não é isso? E você sabe que com Jesus não foi diferente? Mas era Jesus. Não, peraí, Jesus foi uma criança, teve que ser ensinado pelos pais. Principalmente os princípios judaicos da submissão aos pais. Como Jesus poderia fazer alguma coisa se ele não fosse submisso aos pais? E primeiro contato que ele teve de submissão também foi com os seus pais. Abra lá a sua Bíblia, Lucas 2. Vamos ler o texto. Lucas 2. Se você ler esse texto sem estar focado no assunto, você vai passar batido uma coisa que está escrita aqui e não vai perceber. Mas como nós estamos focados em submissão, no caso, a homens, aí nós vamos perceber que aconteceu algo aqui. Lucas 2, verso 41, um texto até bem conhecido, não? Vamos ver aqui. É certo que pegam esse texto para focar em outras coisas, às vezes, como a sabedoria de Jesus, bem jovem, né? Um menino de 12 anos ali no meio dos doutores e os doutores parando para ouvir. Mas se nós estamos estudando sobre submissão a homens, nós precisamos perceber alguma coisa aqui. Diz assim, 41. Ora, vamos prestando atenção no texto, porque senão você vai perder os detalhes. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quem entendeu isso aqui? A festa judaica. Quando diz aqui seus pais, eles iam em caravana para lá. Pegava a parentaiada toda. Ia todo mundo para Jerusalém. Era festa, vamos embora. Quem entende isso aqui? Todos parentes, iam em caravana. Amém? Está entendendo aqui? Fala para uma pessoa perto de você, e as famílias eram grandes lá, irmão. Fala para ele assim, não tinha TV, não tinha anticoncepcional, não tinha nada disso. Então as famílias eram grandes. Quando ele atingiu os 12 anos, para um pouquinho, esquece um pouquinho, tá? É Jesus, 12 anos. Fala para uma pessoa perto de você, pré-adolescente, conhece? Precisa falar mais alguma coisa? Quem já foi pré-adolescente aqui? Misericórdia. 12 anos você já teve? Meu Deus do céu. É o começo de tudo, não é? Tudo. Quem sabe que Jesus habitava num corpo de carne e osso? Aos 12 anos, os hormônios dele começaram a entrar em ebulição, assim como qualquer menino. Está aqui ou não? Não, mas era Jesus, seu filho. Ele nasceu de Maria.
Uma mulher. Ele não pulou a cerca para entrar no mundo, não. Ele nasceu como qualquer ser humano. Amém? Está entendendo aqui? Vamos lá. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume da festa. Então, normalmente, ele já devia ter ido umas 10, 11 ou até 12 vezes para Jerusalém, no meio dessa caravana toda que ia para lá. Terminados os dias da festa, ao regressarem, presta atenção, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. O que está escrito aí na sua Bíblia? Sem que seus pais... Aonde é que isso está certo? Responda isso para mim. Aonde que isso aí está certo? Fala para quem está perto de você. Coisa de menino mesmo, né? Dá um sumiço no aviso dos pais. Pensa um negócio desse. E está tudo escrito aqui na Bíblia. Não estou inventando nada, certo? Estou inventando alguma coisa? Não. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, presta atenção, os pais estavam lá, parentado, né? Era muita gente. Eles acharam, tá lá com os primos dele, tá lá com alguém, com os companheiros de viagem, com os meninos da idade dele, né? Os companheiros de viagem foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Quando eles falaram, Jesus, deve estar lá com os primos, tem certeza? José, você tem certeza? Maria perguntou. Não sei, você não viu também? Não vi não. Vamos lá procurar então, vamos ver onde é que ele está. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Vamos parar, vamos abrir um parentezinho aqui, só para você entender. Estou voltando para Jerusalém. Meu irmão, você não pegou a Fernão Dias e está indo para Guarulhos. Tinha leão, urso, bandido, tinha de tudo no meio daquelas estradas. Uma criança de 12 anos virar comida de fera, meu irmão. Fácil naquele tempo. Tinha muito. Por isso que eles viajavam em caravana, por causa da segurança. Quando não acharam Jesus, falou, meu Deus. Eu fico pensando, Maria, ai, meu Deus, perdi o Filho de Deus. Agora o bicho pegou para o meu lado. Né? Estou parafraseando, você está entendendo? Misericórdia. Não, eu já aprontei na minha infância, mas nunca nada desse tamanho. Quem já aprontou na infância aqui? Você ficou em algum lugar 3 dias sem avisar seu pai e sua mãe? Ficou? Já aconteceu isso com você? Não, pensa o estado desse casal. Quem imagina? Não, quem imagina? Ó, eu lembro que uma vez eu esqueci o Cauê no supermercado, no carrinho. Botei o carrinho, paguei as contas, peguei as coisas e fui embora. Quando eu estou chegando... Toca correndo para lá, ele ainda estava lá, ninguém nem tinha percebido, eu acho que pensaram, mas o coração fez assim, agora, e 3 dias? Procurando no meio dos matos, procurando nos buracos, procurando se tivesse algum rio perto, no rio, se tivesse algum açude, num poço, procurando em tudo até chegar em Jerusalém. Lembra que eles foram 1 dia, mas voltaram 3. Então isso significa que eles estavam o quê? Gastando muito mais tempo procurando. E o estado de Maria? E o estado de José? Como que será que estava? Pensa um pouquinho. Eu acredito que eles procuraram até a noite. Eles não dormiram, né, esses dias, procurando. Aí vamos lá. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. É evidente, ele era o Filho de Deus. Era Jesus. Né? Agora, aceitar isso de uma criança de 12 anos até vai, mas de doutores da lei?
quem é essa criança? De quem é esse menino? Ninguém se questionou por 3 dias quem é esse menino tão inteligente, tão cheio de sabedoria. Ninguém nunca parou para... Se ele tem pai, os pais estão doidos por aí. Fala para quem está perto de você. Os velhos também são imprudentes. Não é só molecada não, filho. Amém? Pergunta para uma pessoa perto de você. Então, você é um pré-adolescente ou você é mais velho que isso? Vamos lá. Logo que seus... Vamos lá, aqui preste bastante atenção no texto. Logo que seus pais o viram, ficaram, o quê? Maravilhados das respostas que ele estava dando, irmão. Era. Nossa, que você viu, Maria, que resposta. Foi isso que maravilhou eles? Não. Ai, graças a Deus, achei. Maravilhar é isso. Achamos ele. Não, o leão não comeu. O urso não pegou, não. A cobra não picou. Não. Tá lá. Aí vamos lá. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos por tua... Leia de novo o que está escrito aí que a mulher falou, irmão. O que ela disse para Jesus? Rapaz, por que você fez isso com a gente? Teu pai e eu estamos aflitos, 3 dias te procurando, que conversa é essa? Por que você fez isso? Está aqui ou não? Pior a resposta que ele dá. Aleluia, Jesus. Olha lá. E ele lhes respondeu, por que me procurava isso? Por quê, né? Por quê, filho? Né? Por quê? 3 dias você sumiu, para que eu estou te procurando, né? Para quê, né? Por que vocês me procuram? É coisa de adolescente mesmo, né? Não vê, né, maldade em nada, né? Tá tudo certo. Oxe, que isso? Que isso, mãe? Estou só 18 horas jogando videogame aqui. Filho, você já está até com um cacuete do videogame. Não tem nada demais, todo mundo faz. Bem de adolescente. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Que sinuca, né? Aí Maria fala, olha o que diz aqui. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Maria e José falaram, não estou entendendo. Você falou aí, mas eu não entendi, não. Vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai, aqui, né? Que ele estava lá discorrendo sobre as coisas do reino? Fale para uma pessoa perto de você, não queira viver antes do seu tempo, irmão. Isso aí é cair bem para Jesus, mais velho, não agora como filho. Aleluia. Aí diga assim, aí tem uma lacuna. Fala, aí tem uma lacuna. Qual lacuna? O próximo versículo devia explicar o que aconteceu, mas não existe esse versículo. Só existe o resultado. Então, quem tem imaginação, imagine. Quem diz aqui, ó. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Está faltando um versículo aqui, né? Que acho que não convinha colocar, mas tudo bem. E desceu com eles para Nazaré. Então, Jesus foi ou não foi? Agora, o que está escrito aqui depois do ponto e vírgula? E em tudo lhes era submisso. Fale para quem está perto de você. Tem um texto que diz, fala assim, tem um texto que diz que Jesus aprendeu.
submissão, a obedecer por aquilo que ele sofreu. Aleluia. Jesus aprendeu, irmão. Jesus não chegou aqui sabendo tudo, ele aprendeu. Então essa lacuna aí, você põe o que você quiser. Como é que será que Jesus aprendeu a ser submisso? Se você correr para os judeus, você vai aprender. Família de judeu. Aleluia. Será, pastor? Será não, filho. Ele teve que aprender todas as coisas concernentes a honrar pai e mãe. Tudo ele teve que aprender. Quem entende isso? Faz para uma pessoa para você também tem que aprender. Ó, se Jesus teve que aprender, imagine você. Não, tem graça Jesus chegar aqui com 12 anos, ter a cabeça que ele tinha quando tinha 30. Ficou um negócio esquisito. Não dava nem para falar, não, ele veio como homem. Então não dava para falar que ele veio como homem. Se ele veio como homem, ele aprendeu. Olha o que está dizendo aqui. E em tudo lhes era submisso. Em tudo lhes era submisso. Diz que a partir deste momento que aconteceu alguma coisa, ele não fez mais isso. Em tudo, ele lhes era submisso. Até então, ele teve que aprender, diga, aprender. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo. Irmão, se nós não aprendermos a nos submeter a homens, que é o primeiro nível que eu estou falando aqui, os outros não vai acontecer nada. Por quê? Eu preciso subir nesses níveis, são 3. Submissão a homens, depois submissão à palavra de Deus, e por fim, quando a pessoa está bem prática em se submeter, ele se submete ao invisível, ao Espírito, às coisas espirituais. Porque cada estágio desse que eu estou subindo em submissão, eu também estou subindo estágios em autoridade. Amém? Enquanto aqui eu estou subindo, eu estou aprendendo a me submeter a homens, como Jesus estava aprendendo a se submeter a homens, ele foi aprendendo também a ser autoridade sobre homens. Quando chegou o tempo dele de ser autoridade sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, ele estava preparado, porque ele aprendeu. Fale para uma pessoa perto de você, você nunca vai ter autoridade, se não aprender a se submeter. Não é assim que funciona no reino de Deus. Aleluia! Texto que eu te falei, que a obediência muitas vezes é a preço de sofrimento. Ó, Hebreus 5:8, abra lá. Vocês estão gostando da aula aí ou não? Que aqui agora o professor Delfim, hein? Não é o pastor não, viu? Hebreus 5, verso 8 e 9. Ó, presta atenção, porque algumas pessoas têm dúvida disso. Não, mas ele era Jesus, fica batendo nessas teclas bobas, né? Olha lá. Verso 8, Hebreus 5, 8. Embora sendo o quê? Filho de Deus, amém? Embora ele sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não foi vantagem nenhuma para ele aqui na terra, para aprender as coisas, ser filho de Deus, não. Ele teve que aprender da mesma maneira que você aprende, que eu aprendo. Muitas vezes através do sofrimento que nós temos. E tendo sido aperfeiçoado, olha lá, uma pessoa que é aperfeiçoada, Jesus foi aperfeiçoado, irmão. Ele não era perfeito. Aquilo que foi aperfeiçoado significa que ainda não estava pronto. Não estava, repete comigo, maduro. Amém? Então, vamos lá. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele passou por tudo isso para chegar a ser nosso Salvador, para que nós também
aprendamos a obedecer a Ele. Ele, a sua palavra, o seu Espírito. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então, muda muito essa questão da palavra submissão no que ela quer dizer lá no mundo e o que quer dizer aqui dentro do reino de Deus. Muda demais. Porque as coisas caminham juntas. Submissão e autoridade. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Vou passar para o próximo. Quero ver se eu consigo dar todos para vocês. A partir do momento em que eu aprendi a me submeter a homens, vamos dizer que você chegou para o Evangelho e você começa. Aí tem o pastor, tem o líder do departamento, tem outro irmão lá que é muito sábio. E você chegou para o reino de Deus, você não conhece nada. Quem sabe disso, que você não conhece nada da palavra? Quem sabe? Você faz o que homens dizem para você fazer, ou não foi assim? Faz assim, faz daquele jeito. Homens, então tem que aprender a se submeter a homem. Amém? Aí a partir do momento que eu aprendi a me submeter a homens, eu vou passar para um outro nível. Submissão à palavra de Deus. Pegue sua Bíblia aí. Submissão à palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus que está aí na sua mão está dizendo para você fazer coisas, e você tem que obedecer, tem que se submeter a essa palavra, quem sabe disso? Então, o próximo nível, a partir do momento em que uma pessoa aprende a se submeter a homens, ele já vai passando para o nível de aprender a submeter-se à palavra. Já não é mais um homem que diz para ela, faça assim, faça daquele jeito. Aleluia. Fala para uma pessoa perto de você, se você é crente velho, e ainda fica esperando o pastor mandar, você ainda está no primeiro nível, filho. Crente velho no primeiro nível. Você já tem que estar subindo. Amém? Eu faço o que a palavra de Deus diz que é para mim fazer. Não preciso que ninguém me diga não. Agora eu já sei. Vou ficar nisso aqui. Amém? Porque seria uma redundância muito grande, né? A palavra de Deus manda você fazer alguma coisa, aí vem seu pastor, olha, você tem que fazer isso, viu? Eu já faço porque eu conheço a palavra. Amém? Sabe, quando nós aprendemos a nos submeter à palavra de Deus, significa que nós já estamos amadurecidos, maduros em relação aos homens. Já não nos incomoda mais, porque tem gente que se incomoda demais em se submeter àquilo que se fala. Quem sabe que tem gente que não consegue? Sabe ou não? Não vou falar se é você não, mas tem gente. Fala para quem está perto de você. Tem gente. Tem gente. Vocês entendem isso? Sabe, meus irmãos, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, muitas coisas vão começar a acontecer. As experiências da submissão à palavra de Deus vai começar a brotar na nossa vida. Eu obedeço a palavra que está dizendo, faça tal coisa que vai acontecer tal coisa. Eu me submeto. A consequência é aquilo que está na palavra. Eu começo a experimentar. Eu falo, rapaz, é bom demais então esse negócio. É bom estar debaixo dessa submissão à palavra de Deus. Amém? Quem entende isso? Sabe, irmãos, nós podemos obedecer à palavra de Deus sem questionamentos. Quando uma pessoa chega a esse nível, ele não questiona mais a palavra. Enquanto a pessoa ainda está questionando a palavra de Deus, é que ele ainda está passando, ele ainda acha que a palavra de Deus foi homem que escreveu. Não. Quando você chegar ao nível de se submeter à palavra de Deus, você entende que tudo vai ser conforme a palavra de Deus na nossa vida. Abra sua Bíblia em Jeremias 1. Jeremias 1.
no verso 12. A palavra, Deus sempre vai fazer o que está escrito na palavra dele, não se preocupe. Diz aqui, ó, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre minha palavra para a... Se eu entender isso aqui, meu irmão, não tem por que não se submeter à palavra. Deus está dizendo, ó, eu estou de olho na minha palavra para fazer ela cumprir na sua vida se você obedecer. Se você se submeter a ela, eu estou de olho nisso. E vai acontecer exatamente o que está na minha palavra. Porque eu vivo para isso, para fazer essa palavra cumprir. Porque é a minha palavra, é isso que o Senhor está dizendo. Eu disse isso, e vai acontecer isso. Amém? Está entendendo isso aqui ou não? Então, é um tempo bom na nossa vida. É um tempo que nós podemos estar aprendendo, crescendo e crescendo também nessa questão da submissão. Quando nós aprendemos a nos submeter a essa palavra, irmãos, sem dúvida, sem questionamento, sabendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, aí a coisa começa a mudar um pouquinho mais ainda. Porque eu entrei, aprendi a me submeter a homens, aprendi a me submeter à palavra de Deus, agora eu vou para o mais alto, diga mais alto, nível de submissão que um homem pode ter. Qual é, irmão? Ao invisível. Fala para uma pessoa perto de você, se submeter a algo que não se vê. Submissão ao Espírito, ao mundo espiritual, ao Espírito Santo. Ok? Então, meu irmão, se você... Eu vejo as questões muito simples na vida pastoral. Quando eu estou pastoreando, eu vejo tudo muito simples. Se uma pessoa que é submissa a homens e é submissa à palavra, diz para mim, pastor, o Espírito de Deus disse para mim tal e tal coisa, eu vou prestar atenção naquilo. Agora, quando uma pessoa não se submeteu a homens, nem se submeteu à palavra, e pula lá para cima, e diz, o Espírito de Deus está dizendo isso, isso e isso, eu dou risada. Não é o Espírito de Deus. Porque o Senhor acompanha o quê? As regras dele, a palavra. Então, a pessoa não sabe se submeter a homem. Fale para uma pessoa perto de você, eu estou te vendo. Eu estou te ouvindo, fala para essa pessoa. Não consegue se submeter a isso, diz que se submete a algo que não se vê. Como assim? Primeira João 4:20. Sabe que às vezes nessa aula algumas pessoas ficam chateadas, né? Aleluia. Glória a Deus. É bom ouvir o que precisa chegar aos seus ouvidos. É bom ouvir o que precisa, né? Não o que a gente quer, mas o que precisa. É bom de vez em quando. 1 João 4:20, está escrito aqui. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão é o quê? Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que quer dizer isso aqui? Isso é um princípio, irmão. Quem diz que ouve o Espírito Santo a quem não vê, e não pode ouvir um homem a quem vê, mentiroso é. Aquilo que ele está falando é uma mentira. Eita. Fale para uma pessoa perto de você. Eita. Muitas coisas, irmãos, com o conhecimento da palavra, caem por terra.
A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos. Então, libertação é isso. É o cabra que está fazendo um monte de presepada, cai tudo isso por terra e ele fica assim, esse sou eu. Então vou me dedicar a obedecer os homens. Vou começar no primeiro degrau. Aleluia! Quem viu esse princípio aí que nós acabamos de ler? Quem diz que pode amar Deus a quem não vê, se não ama a pessoa que está do lado a quem vê? Deixe de ser mentiroso, você não me ama não, é isso que Deus diz. Aleluia. Agora, quer falar para Deus que o ama de verdade? Ama esses aí, ó, estão ao seu redor, olha em volta aí. É isso que Deus não quer palavra. Deus quer isso aqui, ó. Tem gente querendo ter uma relação com Deus assim. Mas a relação com Deus é assim. Ó. Começa aqui. Eu amo o meu irmão a quem eu vejo. Aí Deus fala, você me ama. Você é verdadeiro. Agora, odeia o irmão, não fala com o irmão, não sei o que com o irmão. Está na mesma igreja que o irmão e teve um arranca lá com ele. Pronto, nunca mais se falaram. E aí vai levantar a mão. Eu te amo, Deus. E as lágrimas caindo. Crocodilagem. Não dá, né, meus queridos? Amém? Fale para uma pessoa para você. Está em tempo de ser crente de verdade, né? Lógico. Irmãos, quando nós estamos sensíveis, obedecendo a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a palavra de Deus, e para obedecer a palavra de Deus você precisa conhecer. E quem escreveu essa palavra foi Deus, então Deus está expresso aqui. Quem Ele é, o seu caráter, como Ele pensa e tudo mais. Quando nós estamos nos submetendo para valer a essa palavra, os nossos ouvidos espirituais começam a ficar sensíveis, porque as vozes que nós começamos a ouvir condizem com essa palavra. E aí você pode dizer, é Deus falando comigo? Sim. Sem a menor dúvida, você não precisa nem ter dúvida. Amém? Sabe, muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas têm pulado alguns degraus na vida. Por isso, quando o Espírito Santo de Deus tem falado com eles, eles ficam se questionando, será que é Deus mesmo? Será que é Deus mesmo? Se a pessoa seguir o ritmo certo da coisa, vai dar certo. Você vai aprender a ouvir o Espírito de Deus. Amém? A Bíblia diz, hoje se o Espírito Santo de Deus falar com você, não endureça o vosso coração. Como aquele povo no deserto. Aquele povo no deserto tinha o coração endurecido. O que significa isso, irmãos? Significa que eles não estavam tendo uma relação sincera com Deus. Eles só queriam. Como alguns crentes, né? Senhor, me dá. Fala para uma pessoa perto de você, chegou o tempo do Senhor, te dou. Fala aí. Te dou. Não é mais tempo do Senhor me dá, né? Porque tem crente que só vai para a igreja para pedir, meu Deus do céu. Está na hora de você começar a fazer essas coisas que está aí, para ser feito. Aleluia! Glória a Deus. Consequentemente, irmãos, como eu já falei, conforme nós vamos pulando os níveis lá, nós vamos também crescendo em níveis de autoridade. Quando nós crescemos em submissão, nós crescemos em autoridade. Quando nós estamos preparados lá, que já sabemos nos submeter a pessoas, a homens de Deus, o Senhor começa a nos erguer para ser o quê? Líderes ou autoridade sobre homens também. Esse é um momento maravilhoso.
Para você pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu com aqueles que eram autoridade sobre você. Está entendendo isso? Você vai aprender com os seus liderados a paciência que seus líderes tiveram com você. Vai aprender com eles o nível de fé, vai ensinar para essas pessoas o nível de fé que você aprendeu com seus líderes. Você vai evitar cometer os mesmos erros que os seus líderes cometeram com você. Amém? Fale para uma pessoa perto de você, lembra como doeu? Então, não faça isso com outra pessoa. Doeu, né? Porque os líderes, mesmo nós estando nessa trajetória toda, nós somos suscetíveis a erros. Amém? Então, com os erros também nós podemos aprender com pessoas. Aleluia? Então, quando esse ponto vai mudando também vai mudando a questão da autoridade. Uma das coisas interessantes, quando você passa para o próximo nível, é outro nível mesmo. Uma coisa, é mais ou menos, só para você entender, eu estou aqui em submissão à palavra. Estou aprendendo submissão à palavra. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou fazendo a obra de Deus, quem sabe disso? Amém? Enquanto eu estou aqui, eu estou pregando o evangelho também. Eu estou pregando a palavra. Estou por aqui. Bom, eu não sei quanto a você. Desde que me converti, me colocaram para fazer isso. Então, desde que eu estou me submetendo a homens, que eu prego a palavra. Eu estou aqui. Estou pregando. Só que aqui é um nível de pregação, irmão. Fala assim, ó, o nível de submissão à palavra é um nível de pregação. Mas você passou agora para um nível de autoridade na palavra. Vou explicar como é que é. Lá em Jerusalém havia os escribas, os mestres da sinagoga e tudo mais. E diz que Jesus foi pregar a palavra para eles lá, acabou de pregar, e ficou um conversando com o outro. Rapaz, ele não prega igual os escribas. Ele prega como quem tem autoridade nessa palavra. O que significa isso, irmão? Ter autoridade na palavra. Fale para quem está perto de você assim, a palavra funciona para você. Isso é ter autoridade, irmão. Eu posso pregar ali e ainda não estar vivendo? Posso até atingir pessoas, mas quando eu prego aquilo que eu estou vivendo da palavra, isso se torna o quê? Autoridade. É outro nível de pregação, irmão. É outro nível de levar essa palavra para as pessoas. E quando eu falo pregação, meu irmão, não é só no púlpito. É na sua vida, pessoal. Quando você vai falar para alguém, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Aí a pessoa fala, mas isso aí funciona para você? Funciona assim, olha, aqui. Aí a pessoa, é um outro nível. A pessoa fala, rapaz, é real isso que ele está falando. Não é de brincadeira, não. Não dá nem para questionar, estou vendo na vida da pessoa. Está aqui ou não? Isso é autoridade na palavra de Deus. Ok? E quando, agora, hein? Você está lá naquele último nível. Fala, cheguei a ser uma autoridade. Porque, irmãos, enquanto nós estamos aqui, pode ser que algumas coisas pareçam que não funcionam no reino ainda. É estranho. Depois eu vou explicar para você. Você passa a ser agora uma autoridade espiritual. Diga, autoridade espiritual. O que significa isso, irmão? Alguém aqui já mandou um demônio sair, ele não saiu, em nome de Jesus? Eu vou botar uma vez, 2, 3, 4. Só eu? Alguém aqui já expulsou o demônio e não deu certo? Alguém já orou por enfermo e não funcionou? Em nome de Jesus? Sim ou não? Levanta a mão então, bem alto. Não precisa ficar com vergonha, não. Então isso acontece com todo mundo. Tomei um susto. Falei, rapaz, eu vou entregar a diretora. Não dá não, ó, o povo está mais preparado aí para isso aqui. Amém. Então isso funciona? Isso acontece. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que acontece? Não era para acontecer. Eu orei em nome de Jesus. Expulsei aquele capeta em nome de Jesus. Ele falou que ficava e acabou ficando. Quase que eu dei uma bifa no portador.
Sai agora, safado. Amém? Está entendendo isso aqui? Agora, por que isso acontece, irmão? Porque existe algo chamado autoridade espiritual. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em... Deixa eu ver se é Mateus aqui. Não. É aqui, ó. 2 Coríntios. Perdão, irmão. Atos 19, 13. Depois nós vamos para 2 Coríntios. Atos 19, 13. Irmãos, existe uma coisa no reino espiritual que nós temos que levar em consideração. Todas essas coisas, todos esses níveis têm que ser respeitados. Porque tem motivo. Amém? Deus sabe o que está fazendo. O reino de Deus é hiper organizado. Para começar, não é uma bagunça como algumas pessoas pensam. É super organizado, então precisa ser feito do jeito que Deus quer. Para chegar nesses níveis, aí a coisa fica bonita. Olha lá, Atos 19, 13 a 16. Deixa eu abrir aqui, 19. Vamos ler do 13 até o 16. Olha esse episódio que aconteceu nesse lugar aqui. E alguns judeus exorcistas ambulantes. O que é um exorcista, irmão? Que expulsa demônio. Né? Então tinha uns ambulantes que expulsavam demônio. Não sei o que eles faziam, né? Faziam um pentagrama no chão, jogava sal grosso. Eu não sei, porque eles não usavam o nome de Jesus até então. Né? Eu não sei o que eles faziam. Para tentar, pelo menos. E os espíritos malignos... Não, peraí. Perdão. 19, o quê? 13. É isso mesmo. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo... Vamos prestar atenção aqui. Conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. Foi usado ou não foi usado o nome de Jesus nesse negócio aqui? Então vamos em frente. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Ele era qualquer pessoa, irmão? Ele era sumo sacerdote. Tinha 7 filhos. 7 filhos exorcistas. Está entendendo isso? Eles viveram num ambiente, acho que de autoridade, e achavam que tinham. Né? Mas o espírito maligno lhes respondeu. Vamos ver a resposta do demônio aqui? O que o espírito falou? Irmão? Conheço a Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Eita! Ó, o nome de Jesus foi usado. Os demônios conheciam Paulo. Para um pouco aí. Pergunta para uma pessoa perto de você. Lá no inferno o povo te conhece? Os demônios te conhecem? O Satanás te conhece? Porque tem que conhecer, irmão. Esses demônios nunca tiveram encontro com Paulo. Mas conheciam Paulo a nível que? No mundo espiritual, Paulo era habilitado espiritualmente. Paulo dava trabalho para esses caras. Amém? Paulo dava um trabalho lascado para esses demônios aí. Agora lá. O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Eita! Situação, hein? Pensa aí, ó. Pastor Delfim, em Atibaia, o povo viu Adriano, Tiago e Cauê correndo pelado, todo machucado, porque os demônios deu uns cacetes neles. Que vergonha. Como eu ia subir no púlpito naquele
próximo culto. Eu fico pensando nesse sumo sacerdote, que vergonha. Mas vocês repararam alguma coisa aí nesse texto ou não? Que Paulo tinha uma habilitação espiritual para usar o nome de Jesus. Por isso que enquanto nós ainda não a temos, estamos no processo, algumas vezes não vai fluir, irmão. Você vai usar o nome de Jesus e o demônio vai falar assim, Jesus até conheço, mas você não conhece muito não. Você não é nada ainda para mim não. Você fala para uma pessoa perto de você, você não é o apóstolo Paulo ainda não. E os bichinhos são folgados. São ou não são? Folgado. Porque nós somos filhos de Deus. Mas os demônios também nos tratam como crianças. Alguém dá muita atenção para a criança quando vem alguma ameaça de uma criancinha? Eu vou te dar uma paulada. Vai nada. Esse negócio aqui. Tchá. Agora, quando chegar um armarião perto de você assim, eu vou te dar umas porradas, cara. O que é que você faz? Perna pra quem te quer. É assim ou não? O armarião está habilitado, filho. Tá ou não tá? Assim também no mundo espiritual. Aqueles demônios vão estar pouco se lixando com aqueles 7, podia ser 7, 30, 60, 500, ele não estava pouco ligando. Eu não conheço vocês. Eu sei quem é esse Paulo. Já ouvi falar dele. Espero nunca encontrar com ele, porque senão vou ter que correr. É assim ou não? Olha que coisa, irmão. Agora, irmãos, nós precisamos entender que todas essas coisas que nós estamos falando envolve, diga assim, fé. Fala de novo, fé. Amém? Tudo que você vai fazer envolvido nessas duas áreas envolve fé. Então, para que você tenha uma habilitação espiritual, você precisa usar de fé. O meu tempo já acabou, mas eu vou encerrar aqui só falando, eu não vou abrir o texto lá. Mas tem um texto que diz que os discípulos procuraram a Jesus e falaram, Senhor, tem um cabra aí que não anda com a gente e está expulsando o demônio em nome de Jesus, em teu nome. Você quer que a gente vá lá e dá uma dura nele? Aí Jesus falou, que isso? Quem não é contra nós é a favor. Aquele homem estava usando o nome de Jesus, estava habilitado, irmão. Por quê? Ele cria, não igual os filhos de Seva. Ele cria, ele usou da sua fé para usar o nome de Jesus com autoridade. Em numa posterior caso, alguém levou um menino lá para que os discípulos de Jesus expulsassem o demônio. E nesse caso, havia uma discussão entre eles, quem era o maior no reino de Deus, deles. Eles estavam discutindo isso. Quem é o maior no reino de Deus? Será João? Será Pedro? Será eu? Quem que vai ser o maior lá? Quem que vai sentar do lado do Senhor Jesus? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós acabamos de ver que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Esses homens estavam preocupados com posição, o outro estava servindo, o ilustre desconhecido. Aí diz que uma pessoa levou o filho para que expulsasse um demônio. Nenhum dos 12 conseguiu expulsar. Aí o pai levou para o Senhor Jesus. Senhor, eu levei para os seus discípulos, mas nenhum deles. E Jesus vai lá e expulsa o demônio. Aí uma pergunta, vamos fazer. Vou encerrar com isso aqui, para você ficar pensando. Levou para os 12 apóstolos que queriam posicionamento, queriam posição no reino de Deus, ao invés de servir, não conseguiram. E se fosse o ilustre desconhecido que só estava querendo servir, não queria nem ser conhecido? Será que aquele encontro de Jesus com aquele pai aconteceria? Quem sabe? Um dia nós vamos lá, está na glória,
vamos conhecê-lo, temos a eternidade inteira para conhecer os personagens bíblicos. A gente vai perguntar para ele, né? Para o Senhor, né? Falou, se fosse essa aqui, Senhor, expulsava. Amém? Irmãos, eu gostaria de ficar aqui a noite toda falando sobre essa matéria com vocês, que tem muita coisa, tem coisa boa. Mas o tempo já se foi e eu quero dizer para você uma coisa. Se você tem o desejo de fazer o rema, isso aqui eu estou falando do Espírito de Deus para você aqui agora. O Senhor está dizendo para você, faça sem olhar as impossibilidades. Porque não é você que resolve as impossibilidades. O Senhor está dizendo para você, eu resolvo as tuas impossibilidades. Submeta-se à palavra de Deus. Submeta-se a tudo que diz respeito ao Senhor. E Ele vai fazer. Amém? A Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa, faça o que o reino de Deus manda você fazer. E a justiça do Senhor. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então sejam abençoados, praticando isso que você já aprendeu aí, tá bom? Aleluia. Nossa, amém? Quem foi abençoado? Amém? Eu falo para você, o Rema mudou a minha vida. Eu jogo meu diploma de bacharel em ciências contábeis e fico com o diploma do Rema. Quem mudou a minha vida, que trouxe vida para mim, foi o Rema. Momento na minha vida que eu tinha perdido todas as expectativas, toda a esperança, o Rema trouxe vida para mim, né? Eu quero dizer para você, o Rema foi fundado em 1974, nos Estados Unidos, em Oklahoma. O Rema já alcançou os 5 continentes. Tem mais de 50 países, tem o Rema. Mais de 350 Remas no mundo. Mais de 60 mil pessoas são formadas no Rema. Faça parte disso. Eu falo para você, vai mudar. Quem fez o Rema aqui? Levanta a mão. Procura alguém aqui que fez o Rema. Eu falo, posso falar para você, mudou a minha vida. Mudou a vida da minha esposa, mudou a minha família. Amém?